Senhor presidente, membros da mesa, vereadores aqui presentes que nos assistem aqui na Câmara e pela TV Câmara, boa noite. Só aí contribuindo, vereador Batista, é dia 28 de abril. Concedo uma parte aí para esclarecer. Nada melhor com a parte de Vossa Excelência, em 2 minutos. Estou reforçando, então, o pedido para que a base do partido, de forma democrática, de forma transparente, compareça no dia 28 de abril, o próximo sábado agora, no Salão da Igreja Campinas, para apoiar o que 220 filiados estão dizendo. O PT vai ter candidato próprio a prefeito de São José para ser uma alternativa de poder e ser a verdadeira mudança em nosso município. Obrigado, senhor vereador Moacir. Note que, vereador Batista, em outro momento a gente recupera esses 2 minutos. Eu acho que é interessante esclarecer, senão os petistas iam votar lá em outubro e nesse dia já é eleição municipal e agora em abril é convenção. É mais interessante que seja agora, né? 28 de abril na igreja de Campinas, no salão paroquial, no período da tarde, é isso? Hoje eu estou usando a palavra para uma coisa assim bastante importante para a coletividade, vereadora Mary, secretária da Educação, ex-secretária da Educação e que teve a sua gestão marcada pelo sucesso. Hoje é o Dia Internacional do Livro, né? E é importante que a gente faça esse destaque porque é pela leitura que a gente faz com que a educação, a cultura, a inteligência de um povo possa se desenvolver. E é também pelo hábito, criar o hábito da leitura nas nossas crianças, que a gente com certeza vai ter depois uma população consciente e uma população que vai saber raciocinar, vai saber contextualizar, vai saber ressignificar, né, as suas realidades. Assim, a exemplo, como diz Paulo Freire, que a gente tem que trabalhar na nossa realidade e conseguir ressignificá-la. Mas é importante que a gente tenha esse fundamento, que é um fundamento técnico, e ele vem, sem sombra de dúvida, da leitura. Mas é interessante que o Dia Internacional do Livro, eu vou dar uma olhada, que eu tinha atrás para ver onde é que surgiu, e ele surgiu na Espanha, na Catalunha. E a data começou a ser celebrada no dia 7 de outubro de 1926, em comemoração ao nascimento do Miguel Cervantes, um escritor espanhol. O escritor, que era de Valência, ele se estabeleceu em Barcelona. E depois ele foi proposto esse dia e ficou oficialmente estabelecido em Barcelona, esse como o Dia do Livro. Mas no dia 6 de fevereiro de 1926, o governo espanhol, presidido pelo Miguel Primo de Rivera, aceitou uma outra data do rei Afonso XIII e assinou o decreto real que instituiu a Festa do Livro Espanhol. No ano de 1930, a data comemorativa foi transladada para o dia 23 de abril, que foi o dia do falecimento de Cervantes. A partir de então, nós comemoramos o Dia Internacional do Livro, pela data do falecimento do escritor espanhol Cervantes. Mais tarde, em 96, a Unesco instituiu o dia 23 de abril como Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, em virtude de, no dia 23 de abril, vereador Batista, também se assinalar o falecimento de outros escritores, como Joseph Plat, um escritor catalão, e o Shakespeare, né? Há uma dúvida, inclusive, do falecimento do Shakespeare, porque o calendário não era o gregoriano, era o juliano, e eles têm diferença de 10 dias, parece que um faleceu 10 dias depois. Na verdade, isso é muito mais no sentido de conhecimento da história da instituição do Dia Internacional do Livro, mas é importante que as famílias possam resgatar esse hábito em casa. E eu já vi muitas vezes, como pedagogo, os pais perguntarem como é que vão estabelecer, vereadora Aline, um hábito nas crianças pela leitura, né? Porque é difícil. Como é que nós vamos fazer isso? E normalmente a prática tem mostrado que quando os pais têm o hábito de leitura e quando os pais se sentam com os filhos e leem, principalmente focando a questão das histórias, do lúdico, do sonho, levam as crianças a imaginar e oferecem a elas alguns livros que são de fácil leitura e de fácil elevação ao sonho. A criança que sonha, ela é criativa, ela imagina e ela quer ir mais fundo, e o livro propicia isso. Nós vivemos inúmeros cenários, inúmeras histórias, nos colocamos no papel daqueles que estão sendo narrados ali. Então eu conclamo as famílias que façam isso, né? Talvez amanhã pudesse ser um grande dia que em São José nós pudéssemos sair de casa e comprássemos um livro para os nossos filhos, respeitando a faixa etária deles, que também não adianta eu levar um livro aí
de um jovem adolescente, aí eu dou para uma criança de 6 anos e já vou aproveitar, já compro o melhorzinho, mais grossinho, que ela vai aproveitar. A lógica do adulto não serve, né? Eu tenho alguns amigos que têm bebês de 6 meses e já estão estimulando o hábito de leitura, com alguns livrinhos, vereadora Mary, que não são livros, mas parecem uns brinquedos, umas almofadas, umas coisas extremamente interessantes, né? Inclusive, no dia a dia da criança, no banho, a vereadora Aline está dizendo, a criança ela fica completamente estimulada. E é impressionante a reação de uma criança estimulada nessa questão da leitura e do livro por uma criança não estimulada, né? Dali nós começamos a fazer com que estejam nascendo crianças e adolescentes que, eles vão longe no raciocínio e eles começam uma prospecção de ideias e eles vão além, eles não se contentam com aquilo que é passado. Eu vou continuar, mas concedo uma parte ao vereador Edilson Vieira. Obrigado, vereador Moacir, pela parte. Só para contribuir com Vossa Excelência e parabenizar pelo tema. Hoje mesmo, hoje de tarde, eu levei a minha filha e uma amiguinha numa escola aqui do município para que elas conversaram com a diretora, pedindo autorização para ir na sala de aula e conversar com os alunos, né, primeiro e segundo ano, e passar para eles a importância da leitura, a importância do livro. Então, venho a contribuir com Vossa Excelência nesse tema, né? Hoje, como é o dia, né, que representa, então é muito importante a gente incentivar os nossos filhos e para que eles também possam transmitir para as crianças mais novas para ter esse hábito, o hábito da leitura, que é muito importante. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Irilson. É importante que se entenda que se nós fizermos com que as crianças leiam, não só a questão da melhora na leitura ou na escrita vai se destacar, mas dali para frente, tudo que é relacionado ao raciocínio, à fala, à exposição pública, né, à argumentação, tudo se resolve ou se desenvolve com mais fluidez quando a gente promove esse hábito e ele indiscutivelmente tem que começar dentro de casa. Antes de eu conceder uma parte, vereador Ed, eu quero colocar que o governo federal, isso é importante porque a população não sabe, ele tem um site que se chama www.dominiopublico.gov.br. Interessantíssimo, porque as pessoas podem acessar, está pequeno aqui, mas é só acessar esse site e tem uma série de obras que estão lá à disposição gratuitamente. Então, quer dizer, é um serviço que o governo federal coloca à disposição da população, mas muitas vezes a população não conhece. Então, nós temos aqui obras que vão desde Machado de Assis, tem música erudita brasileira, tem vídeo do Paulo Freire, tem a questão de poesia de Fernando Pessoa, literatura infantil em português, a Divina Comédia em português, obras de Joaquim Nabuco, tudo que é colocado e é itemizado. Então as pessoas, hoje em dia, a grande maioria tem internet em casa. Então se não quer comprar, pode inclusive aliar o hábito que as crianças já têm de usar o computador, para que elas possam também navegar por aqui e tendo esse contato, esse conhecimento. Talvez aí nós estejamos tornando inclusive esse hábito mais atrativo, já que o computador tem se mostrado muito atrativo para as crianças, que a gente possa fazer isso. www.dominiopublico.gov.br. Concedo uma parte ao vereador Ed Vieira. Obrigado pela parte, vereador. É só para parabenizá-lo também pelo tema. Até não me inscrevi hoje, mas Vossa Excelência deixou aí no ar um assunto muito importante, que é a questão da leitura. E eu só queria deixar bem claro que as nossas escolas precisam ser exigidas de que a prática de leitura, o incentivo à leitura, comece já na tenra idade, nas séries iniciais. Ainda que tenha alguns trabalhos isolados, não de forma curricular, não é algo assim... Há escolas aí que desenvolvem bons trabalhos na área do incentivo à leitura. E até para corroborar, de que às vezes eles perguntam, os candidatos a vereadores, querem ser candidato a vereador, como é que a gente consegue falar bem na tribuna? É ler pelo menos um livro por mês. Depois de 6 meses vai estar falando com uma beleza. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, ainda tenho um minuto. Só para contribuir, vereador Batiste,
Eu concordo com a sua argumentação com relação aos partidos, mas diria de que o que, na minha opinião, tem contaminado um pouco a questão dos partidos é que a ideologia ficou de lado em troca das propostas de viabilidade eleitoral de algumas pessoas. De uma maneira geral, nós estamos falando especificamente no campo municipal. Nesse sentido, as ideologias foram deixadas de lado. Se resgatarmos de novo, né, as ideologias, o estatuto partidário, com certeza nós começamos a ter mudanças nessa esfera. Por isso eu defendo que, na questão do executivo, eu sempre me posicionei contrário à reeleição exatamente por isso, né? Porque eu acho que deveríamos talvez ter um mandato um pouquinho maior, mas não termos reeleição, porque a reeleição faz com que o que esteja sempre em pauta é a viabilidade do projeto de reeleição e não uma cartilha política partidária. Obrigado.